Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Como os jogos modernos funcionam com pouca memória RAM? A gente vai discutir sobre isso nesse vídeo. As memórias RAM hoje são essenciais para o seu PC, cara, e elas têm uma função muito da hora mesmo, velho, que é fornecer rapidamente uma grande quantidade de dados para o seu querido amigo processador, né? Pois é, hoje para um computador funcionar, ele precisa, né, de processar uma quantidade massiva de informações, de dados, né? E esses dados eles precisam de estar armazenados em algum lugar. Mas o lugar que a gente tem para armazenar esses dados são os SSDs e os HDs, cara. E eles não são tão rápidos assim para garantir um alto nível de processamento de dados no computador. E para contornar toda essa questão, a gente tem essa bonitona aqui, que é a memória RAM. Hoje, quando você executa um aplicativo no PC, quando você executa um game, antes daquele jogo ou daquele aplicativo carregar e abrir para você estar usando, né, os arquivos necessários para você usar aquele aplicativo, para você rodar aquele game, vão carregar aqui na memória RAM. Inclusive nos jogos, né, isso é muito mais fácil de notar, porque a gente tem as telas de loading, né, as telas em que mostram ali que os jogos estão carregando. Então eles estão carregando dados para a memória RAM. É claro que também tem outras coisas que estão acontecendo ali, mas basicamente boa parte de todo aquele procedimento é para carregar os dados na memória. Então basicamente hoje a gente tem os HDs e SSDs que mandam dados para as memórias RAMs, né, do PC, e as memórias RAMs vão mandar dados aqui para o processador de uma maneira muito mais rápida. Ela vai filtrar, né, o que a gente vai precisar de usar naquele momento, rodando aquele jogo, rodando aquele aplicativo, e os arquivos vão ficar carregados na memória RAM temporariamente para o processador acessar com mais facilidade. Pois é, mas aí fica aquela questão, né, cara? Um PC abastecido ali com memória RAM, a gente sabe que ele vai, né, fornecer dados o suficiente para o processador trabalhar bem. Mas o que será que acontece se eu tiver com pouca memória RAM? Principalmente em jogos modernos. Vamos ver isso aqui agora. Aqui no YouTube tem um teste no canal, Testing Games, que mostra isso com clareza. Ele testou vários jogos, cara, inclusive com um hardware extremamente poderoso. Ele está testando aqui, por exemplo, ó, o Game Flight Simulator, cara, com um Core i9 10900K e uma RTX 3080. Então ele pegou um hardware super poderoso, né, com memórias DDR4 e colocou para torar. E, por incrível que se pareça, 4 GB de RAM, até que vai muito bem no Flight Simulator, que é um simulador de voo da Microsoft. Porém, eu já falo um negócio aqui para você, que eu já cheguei a jogar esse simulador de voo e em algumas ocasiões 16 GB de memória RAM não chega a ser o suficiente, então imagina 4 GB. Ele também testou aqui o PUBG e olha como que o jogo trava absurdamente. A gente consegue ver isso pela curva ali do frame time, também pelo vídeo passando ali no fundo, né? E por que isso acontece, velho? Basicamente o processador ele tá querendo trabalhar, velho, ele tá tentando trabalhar, mas ele não tem dados o suficiente ali de maneira fácil para ele. Então o que acontece, cara? A memória RAM, ela vê que não tá dando conta do recado e aí o Windows entra em ação. Bom, se você hoje utiliza o Windows 10, o Windows 11, o Windows ele tem, né, um mecanismo para suprir a falta de memória RAM em situações como essa. Porém, esse mecanismo ele pode causar um delay no processamento de dados. E basicamente o que o Windows faz é pegar um pedaço do seu SSD, né, do seu armazenamento e transformar ele, né, em algo que vai ser reconhecido pelo PC como memória RAM. A gente vê isso também acontecendo aqui no God of War, travando, né? E por que que o Windows faz esse negócio, mano, de, né, pegar os arquivos ali, né, e tentar simular que é uma memória RAM? Isso para o computador não travar e não dar tela azul e não desligar. Então ele procura o caminho mais lento, né, se vira com o caminho mais lento e pronto. Como resultado, a gente vê isso daí acontecendo, mano, principalmente nos jogos que são as travadas. O processador não consegue dar conta do recado, ele não consegue puxar as informações que ele precisa, porque a memória RAM não está suprindo a demanda dele,
e aí trava tudo. Ele fala assim, beleza, vou travar e pronto. A situação quando a gente joga, ela fica mais crítica em jogos de mundo aberto, porque os jogos de mundo aberto, como você tá vendo aqui no GTA V, enquanto o carro vai andando, cara, vai carregando as coisas ao mesmo tempo. Então, os arquivos vão saindo e entrando ali na memória RAM durante o procedimento. E como só tem 4 GB, coitada, né? Ela fica ali sofrendo, tentando dar conta do negócio. Acontece aquele sistema que eu falei, né, do Windows, né? O Windows tenta simular um pouco de memória virtual e dá nisso, mano. É um puta de um instantere, né? Umas travadas terríveis. Você vê que o computador ele tem potência para rodar, mas a gente tem micro travadas que não deixam o jogo rodar legal. Aqui a gente tem um Assassin's Creed Valhalla e o que eu tô achando mais interessante disso tudo, cara, é que os próprios jogos eles se permitem ser executados com 4 GB de RAM somente, né? Mesmo já sendo totalmente inviável de rodar com 4 GB de RAM, não aparece uma mensagem de erro ou algo do tipo, o jogo ainda executa. Mas a gente tem, né, impossibilidade de jogar com 4 GB de RAM em muitos jogos. Por exemplo, aqui no Assassin's Creed Valhalla é impossível, não dá pra jogar. No Horizon Zero Dawn a gente até consegue ver ali que o jogo quase roda, você pode ver que ele tá ali a 120 frames, 79, mas também dando aquele stuttering lascado, cara. Então é isso que a falta de memória RAM faz no seu computador. Supondo, né, que você tá jogando um game aí no seu PC, você tem 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, às vezes os joguinhos do seu PC podem não estar rodando por conta disso, né, velho? Então basicamente esse é o resultado de colocar 4 GB de RAM em jogos modernos aí com PC top pra mandar bala. Dá esse problema aí, é chato. Mas o que acontece se eu colocar muita memória RAM ao invés de colocar pouca, né? Será que os jogos se beneficiam disso? Tem alguma diferença de performance? A gente também consegue a resposta aqui no mesmo canal, cara. O cara comparou 16 GB de RAM com 32 GB de RAM nos jogos mais atuais, né? E o resultado é esse, mano. A gente tem sim uma pequena diferença de FPS, mas mínima mesmo, né? Em poucas situações aqui, por exemplo, de 16 para 32 GB. Detalhe que nesse caso eu tô considerando 32 GB de memória RAM suficiente, né? Memória RAM extra, que o ideal hoje, o padrão seria 16 GB de memória RAM. Por exemplo, aqui no Forza Horizon, né? O 4 a gente consegue ver aqui que não tem diferença praticamente nenhuma de 16 GB para 32 GB. Assassin's Creed Odyssey também, a gente também vê que não muda muito, né? Basicamente o que acontece é que em algumas ocasiões os jogos vão consumir mais memória RAM porque tem de sobra. Então assim, quando tem memória demais sobrando também, o PC não utiliza, né? Ela fica lá subutilizada, ela, beleza, que vai ficar com um arquivo sobrando lá, né? Mas elas vão ficar mais cheias. E tudo bem, cara, não dá problema nenhum, né? Aquela famosa frase, né? Antes sobrar do que faltar. E basicamente essa é a diferença que a memória RAM faz nos jogos hoje, mano. Mó da hora, né? No vídeo de hoje tu viu o resultado de jogar com 4 GB de memória RAM hoje e o negócio não tá nada bom. Você viu que 16 GB e 32 GB de memória RAM também não dá tanta diferença. Então, na dúvida, pega 16 que é mais barato e deixa um pedacinho lá para se depois você quiser pôr mais memória, você colocar. O pedacinho que eu tô falando é um slot na placa-mãe de bobeira, né? Por sinal, se você viu esse vídeo e tá com pouca memória RAM no PC e o PC travando e descobriu, né, por conta disso, você pode vir aqui no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar aí na descrição. Não precisa ter o Telegram instalado no PC e aqui você acessa as melhores informações diárias, né, sobre ofertas, e aqui você vai encontrar informações e promoções sobre memória RAM. Só pesquisar aqui memória RAM e vai aparecer um monte, cara, principalmente memórias em preço excelente. E basicamente esse é o conteúdo desse vídeo. Já te convido para se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abração e valeu!